bem-vindos esta noite uma vez mais. Obrigado por terem vindo. Cumprimentamos todos os outros auditórios, cumprimentamos os que nos seguem na RCS, cumprimentamos os que estão também através da Hope Channel, cumprimentamos o mundo inteiro que tem paciência para nos escutar. É bom estar convosco e esta é a quarta noite. Se lembram, começámos por falar sobre criação e o facto de estarmos com um propósito a viver nesta terra. O propósito de uma vida plena, com bem-estar, e falámos também da necessidade para alimentar um corpo perfeito criado por Deus, que temos que ingerir bons alimentos. O combustível tem que ser o melhor de todos. E há recomendações realmente sobre aquele que é o melhor ou não. Ontem falámos sobre depressão, lembram-se? E a determinada altura, até parece que cometemos uma inconfidência ao dizer que o intestino é o nosso segundo cérebro. Uma amiga enviou-me um texto muito engraçado publicado no Público, um livro que está em terceiro lugar já nas vendas, que chama-se qualquer coisa como Os Segredos do Intestino. É assim uma coisa. Procurem, porque é muito interessante, porque chama a nossa atenção realmente para um órgão que é desprezado. As pessoas não gostam muito de ouvir falar de intestino e de fezes. Mas devo-vos dizer que o intestino é um órgão fantástico, extraordinário, e que só agora começamos a perceber realmente a importância que ele tem numa série de coisas. Esta noite o nosso tema é um tema desafiador, porque falar sobre dependências, muitas pessoas vão pensar, mas porquê é que vamos ouvir falar sobre drogas? Porque na nossa mente, quando se fala de dependências, imediatamente o que vem à cabeça são as drogas. E realmente, por si só, é um ponto forte. E nós, saber o que é certo e errado, é o caminho para o sucesso, é uma frase que a determinada altura vão perceber porque é que ela aqui está. Porque quando nós começamos a olhar para algo que nós começamos apenas por tocar. Primeiro é só para ver a cor. Depois, eu tenho um jeito fantástico para isto, como deve. Depois toma o cheiro. Este parece-me doce demais. Mas começamos só por tolerar e fazer pequenos ajustamentos. É só um bocadinho de cada vez. Depois, começamos a criar uma mente inventiva em relação àquilo que estamos a tentar utilizar. Mesmo que tenha um título a dizer que mata, não importa. Nós começamos a dizer, eu posso controlar o tabaco e o álcool. Eles não mandam em mim, mesmo que esteja completamente atado já. O passo seguinte é o da perda de força de vontade, que são as mensagens conflituosas. E com as mensagens conflituosas, o que nós estamos a querer dizer são frases como, por exemplo, eu quero ser livre, mas ao mesmo tempo eu gosto daquilo. E, invariavelmente, com raras exceções, a resposta é vou continuar. O passo seguinte, ou o degrau seguinte, se assim quiserem dizer, é a atenção distorcida, em que nós começamos a dar prioridade ao desejo. Sabe bem, dá-nos prazer. Lembram-se qual é a hormona do prazer? Dopamina. Libertamos de dopamina. Cada vez mais dopamina nos é exigida, ou necessidade de libertar temos. E passamos ao passo seguinte, que é porque na realidade o que faço sei que não é bom. E aquilo que eu reconheço ser reto não consigo fazer. E venho a fazer até aquilo que no íntimo repudio. É no fim de contas esta prioridade do desejo. Eu sei que não está certo. Sei que não é bom, até me estou a prejudicar, mas um passo seguinte é o de esconder, porque começamos a ter vergonha e começamos a ter medo. E aquilo que eu estou a mostrar-vos são passos demonstrados como verdadeiros e reais para aquilo que é um bom hábito ou um mau hábito se enraizar em nós. Seja um mau ou seja um bom hábito, é assim que começa. Depois começamos a ter o conluio com os pares. Só nos damos com as pessoas que têm os mesmos gostos que nós temos.
Lembram-se ontem, a propósito da música, que as pessoas dizem que é boa ou má, consoante gostam ou não gostam. E aqui é a mesma coisa. Os bons amigos são aqueles que gostam das coisas que nós gostamos. Depois vem a fase da capitulação. E todas as pessoas que capitulam nos bons ou nos maus hábitos são pessoas que ficam aditas, dependentes, quer seja um bom, quer seja um mau hábito. A palavra que é utilizada é a palavra adição. As pessoas utilizam a palavra dependência, mas a palavra correta é adição. Com C, com 2 Cs, desculpe, C cedilha. Eu vi numa revista de que gosto muito, e permitam-me fazer publicidade, a revista de maio deste ano, a revista Saúde e Lar, que eu recomendo que comprem, que adquiram, que façam a assinatura, tinha um artigo defendido por uma colega minha, a Ruth Ferreira, e em que ela dizia que os primeiros hábitos são os mais fortes. Eu desafio-vos a ler esse artigo. Está muito interessante. E há um outro também lá, mas não digo mais nada. Cada hábito formado diminui a probabilidade de surgir outra qualquer resposta naquela situação. Seja bom, seja mau. E diz mais, cada interesse formado, cada habilidade aperfeiçoada, cada método de trabalho, cada princípio ou ideal aceito, limita o reconhecimento de qualquer outra linha de ação na mesma situação. Quando nós criamos um hábito, para o substituir, nós temos que desaprender aquele hábito para criar um novo. E isto quer no sentido do bom, quer no sentido do mau. Não tenham dúvidas que é assim. É evidente que há hábitos bons e há hábitos maus. Um hábito mau normalmente traz consequências más. Um hábito bom normalmente traz consequências boas. Isto não é preciso ser sábio para perceber que muitas pessoas dizem que fazem o que não querem. E vão ver, eu vou mostrar-vos algumas estatísticas. Há muitas pessoas que estão presas a determinados hábitos que dizem e assumem que fazem aquilo que não querem. E o inverso também é verdadeiro. Há muitas pessoas que fazem o que querem, mesmo sabendo que aquilo que estão a fazer é errado. Mas fazem o que querem. Ponto final. Histórias há muitas. Mães carinhosas? Sim. Executivos do sucesso? Sim. Profissionais competentes? Sim. História com desportistas habilidosos? Também há muitas. E também há de jovens impecáveis e famílias muito bem estruturadas. E qualquer uma destas situações pode acabar em quadros complicados, em que realmente um pequenino degrau, depois outro degrau, acabam por criar dependências que vão desestabilizar famílias, jovens, mulheres, homens. E hoje, invocar um sábio que dizia: para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as pelejas e para quem as queixas, para quem as feridas sem causa e para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando ele se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, ele morderá como a cobra e como o basilisco picará. Grandes palavras. A questão, uma vez mais, é que muitas pessoas só acordam quando já é tarde. E nós podemos referir à morte no caixão, mas também à morte na qualidade de vida. Cerca de 2,5 milhões de pessoas morrem anualmente de causas relacionadas com o álcool. 2,5 milhões de pessoas. 55% dos adultos já o consumiram. Mais de metade da população. 4% de todas as mortes em todo o mundo estão relacionadas com o álcool. E, globalmente, 6% das mortes entre os homens estão relacionadas com o álcool.
6,13, fiquemos pelos 6 litros por ano em Portugal, por pessoa com 15 anos ou mais? Não estou a falar de Portugal. Estou a falar da média mundial. 6 litros por ano por pessoa com 15 anos a mais. E porquê que eu não estou a falar de Portugal? Porque Portugal consome mais do que isto. Já lá vamos. Mas 6 litros. Um estudo feito em Viseu, em 1992 significa que passaram 23 anos. Portanto, tem a ver com adultos que neste momento têm 30 anos. E a importância deste estudo é que estou a falar de muitos dos que estão presentes e estão nos auditórios. Pessoas que têm entre 30 a 35 anos. Um estudo feito em Viseu, 11,5% das crianças iniciam o consumo ainda lactentes. Choca! 90% das crianças consomem regularmente aos 6 anos. Ou consumia. Estamos a falar em 92, há 20 anos atrás. 57% das crianças iniciam o consumo antes dos 3 anos. Um estudo feito em Lisboa, em 96, portanto há menos tempo, temos 19 anos, portanto cerca de 20 anos, 49% no ensino primário têm o primeiro consumo entre os 5 e os 8 anos. 18% têm o primeiro consumo antes dos 5 anos. E 5% bebe diariamente bebidas alcoólicas. O mesmo estudo, em Lisboa também, já no ensino secundário, 70% a 90% já tiveram contacto e bebem atualmente. 48% têm o primeiro consumo entre os 13 e os 15 anos. E 20% cometem excessos frequentemente, entre os 13 e os 15 anos. E 80% é o pior de tudo, consomem com os pais em casa, há 20 anos, em Lisboa. Portanto, estamos a falar de pessoas com 30, 40 anos, que são nossos gestores do país, neste momento, gestores de unidades de saúde, juízes, advogados. O álcool é uma droga, está definido como tal, extremamente perigosa. E eu surpreendo-me como, sabendo as pessoas isto, continuamos a olhar para ele de uma forma descomprometida. Deixem-me só dar-vos um exemplo. 2 cervejas. Qualquer pessoa bebe 2 cervejas tranquilamente. Se assumindo que são cervejas de baixo teor alcoólico, só têm 6 graus. Os graus significam a percentagem de álcool que está na cerveja ou numa bebida. Portanto, 2 bebidas são 660 ml, vezes a densidade, e conseguimos saber a quantidade de álcool que está dentro daquelas 2 cervejas. 40 ml. De que álcool é que eu estou a falar? É deste que é vendido nas farmácias. Álcool etílico, não tenham ilusões. Não é nenhum álcool natural, algum álcool especial. Estamos a falar de álcool etílico. Isto quer dizer que ao final do mês aquela pessoa bebeu 1 litro e 200 mililitros, ao final de um ano bebeu quase 15 litros de álcool. E pensar que isto não afeta nem faz mal é realmente comportar-se de uma forma estranha. E se vos disser que 2 cervejas fazem a glicémia subir a 0,59 já não podem conduzir, imaginem quantas pessoas andam a beber com valores acima do limite neste país. Porque beber 2 cervejas é vulgar. E as pessoas assumem que não faz mal. Como sabem, as bebidas são servidas em copos diferentes, porque o teor alcoólico é diferente. Mas a quantidade de álcool que todas estas bebidas têm é exatamente o mesmo. Seja cerveja, seja vinho, seja whisky, seja aguardente, seja o que for, é servido em copos diferentes, mas a quantidade de álcool que tem é a mesma. Entre 15 a 20 mililitros. Está aqui um exemplo
Isto é chamado uma unidade de álcool. E uma unidade de álcool é que define o tamanho do copo. As pessoas ingerem 20 mililitros. Quando olhamos para o panorama mundial, Portugal, orgulhosamente, está entre os países que mais álcool consome. Entre 13 a 19 litros. A África e o Sudeste da Ásia estão a crescer assustadoramente no consumo de bebidas alcoólicas. Mas a Europa ainda está à frente, juntamente com a Ásia. Porque o álcool é uma coisa socialmente aceita, socialmente quase obrigatória. Ninguém saúda com água. Quando eu quero brincar, saudar com um copo com água, toda a gente se foge. Quando eu olho para este paradigma, o álcool, de forma moderada, faz bem à saúde, é uma verdade com que hoje somos confrontados constantemente. E eu queria desmontar um pouco esta ideia. Deixem-me fazer isso rapidamente. Acidentes de viação. Um carro a 36 km por hora faz, em cada segundo, 10 metros. Se ele for a 72 km por hora, ele faz em cada segundo 20 metros. Se ele for a 144 km por hora, ele faz em cada segundo 40 metros. A diferença entre a morte e a vida depende dos meus reflexos e de eu estar em condições. E o que nós sabemos é que a distância de travagem a 100 km a hora, consoante a quantidade de álcool que temos, vai aumentando. Vejam que a 1,2, e nós ouvimos as notícias, às vezes pessoas com 2 gramas, 3 gramas, 4 gramas, mas é muito frequente, a nossa lei determina que seja abaixo deste valor, mas a diferença é quase de 30 metros. Só pelo facto de ir com álcool. Trava 30 metros mais tarde. E 30 metros é muito mais do que o tamanho deste salão. Se pensarmos em termos de reflexos, então a história é muito mais complicada. E eu desafio-os a virem amanhã para verem isto, dos reflexos. Porque amanhã, falando de relacionamentos saudáveis, vamos falar da importância dos reflexos. Violência doméstica. Quase que não é preciso falar, basta ouvir as notícias. A influência do álcool em relação à violência doméstica. Nos acidentes de trabalho, há uma estatística muito interessante da Organização Mundial do Trabalho que diz que 30% dos acidentes de trabalho fatais têm a ver com álcool. 40% das mortes por queda têm a ver com o álcool. 30% das mortes por fogo têm a ver com o álcool. 30% das mortes por afogamento. 54% dos ferimentos têm a ver com o álcool. E 20% das urgências têm a ver com o álcool. Comportamentos. Não é preciso falar da forma como os comportamentos alteram o nosso estado emocional. Mulheres grávidas. Síndrome fetal alcoólico é o menos grave de tudo, apesar de provocar isto. Uma atrofia brutal do cérebro desta criança. Devia estar ali muito mais encostado à caixa craniana. É uma atrofia brutal, um envelhecimento precoce destas zonas do cérebro. Mas pior do que isso, é um trabalho que vem na revista Saúde e Lar hoje também, que chegou às nossas casas hoje, que é algo que este Comitê de Nutrição em 2010 disse e que cada vez ganha mais força. Chama-se programação metabólica. E a programação metabólica é algo que tem a ver com aquilo que as mães fazem quando engravidam, no que diz respeito ao consumo de álcool, tabaco e alimentação. Dizem que 1000 dias são decisivos para a vida daquela criança. 270 tem a ver com o tempo de gestação, 730 dias tem a ver com os 2 anos de idade. Estes 1000 dias são janelas abertas de oportunidade para as crianças nascerem, para terem uma boa alimentação e para terem um estilo de vida saudável. Não se fala nisto. São coisas novas. Cada vez estamos a aprender mais coisas. E a saber que realmente um estilo de vida saudável, até em termos de um futuro bebê, é determinante. Crianças e adolescentes. Vemos imagens, não é uma imagem montada. Vemos crianças a beberem muito cedo e vemos depois as televisões
a passarem a fazerem reportagens de festas de finalistas, em que realmente o que é mais importante e mais notório é as pessoas embriagadas e a mostrarem a sua alegria porque estão embriagadas e se vão embriagar. Ninguém diz coisas como, por exemplo, esta. São graves os dados sobre o consumo de álcool nos adolescentes. O consumo esporádico e excessivo entre os adolescentes dos 13 aos 18 anos passou de 25% para 56%. Isto tem a sua origem na moda da bebida de 5 shots seguidos. E não acredito que as pessoas não saibam que antes dos 18 anos nenhum corpo está preparado para metabolizar o álcool. Ninguém está preparado para beber álcool. O fígado só atinge a sua capacidade por volta dos 18 anos. Aumenta para 40% a probabilidade de um jovem se tornar dependente do álcool se ele começar a beber antes dos 14 anos. É um estudo muito sério. Quando se pergunta, isto são dados de 2 anos, adolescentes que consomem bebidas alcoólicas, 61% consomem. 22% começaram a beber aos 13 e 15% aos 11 anos. Quando se pergunta porquê que eles começaram a beber, por causa da influência dos amigos, por causa de estar incluído, pelo facto de querer estar incluído num grupo e por vontade própria. É chocante isto, devemos dizer. Que jovens é que nós estamos a educar, que jovens é que nós estamos a formar? Que valores é que nós estamos a partilhar? Vejam só, quando se compara entre 2001 e 2012, o álcool está em primeiro lugar como droga mais consumida. A capacidade do organismo para resistir ao ataque das bactérias e vírus é reduzida em 67% com o consumo de 2 bebidas ligeiras. 60% da eficácia do nosso sistema imunitário cai. Só com 2 bebidas. Imaginem como cai após uma bebedeira. A vida sexual é determinantemente afetada a vários níveis com o consumo de álcool. E apesar do álcool tocar todos os órgãos, o cérebro, e num adolescente que está em formação, num jovem cujo cérebro está em formação, é o cérebro o órgão mais afetado. É mesmo classificado como um depressor do sistema nervoso central. O que estou a tentar partilhar convosco é algo tão simples como isto. O álcool não é digerido. O álcool é absorvido imediatamente. Por isso os seus efeitos estão rápidos. Leva cerca de 0,12 gramas por litro a fazer um metabolismo. O que quer dizer que alguém que ingeriu 2 cervejas vai levar qualquer coisa como 4 a 5 horas até eliminar todo o álcool daquelas 2 cervejas. Uma garrafa de vinho leva 7 a 8 horas. Vinho com 10 graus a eliminar. A seguir à frutose, a substância à face da terra que mais estimula a insulina no nosso corpo é o álcool. E sabe-se que um bom consumidor de álcool, das tais 2 cervejas por dia, tem a probabilidade de engordar 7 quilos por ano à custa desse remédio. As barrigas de cerveja têm razão de ser por alguma coisa. Cada vez mais é frequente encontrar situações de pessoas jovens que tiveram um ataque cardíaco. Sabe-se que, de acordo com os estudos realizados, jovens adultos que bebam 2 ou 3 bebidas aumentam significativamente o seu risco de ter um ataque cardíaco nas 24 horas seguintes. Não é daí a 10 anos, é nas 24 horas seguintes. Como é que é o rendimento escolar? Os estudos da Universidade de Duke revelaram que só com 2 bebidas as capacidades de memorização e aprendizagem são afetadas. Num ciclo vicioso tremendo, muito bem estudado. O uso de álcool causa prejuízo da memória, dificuldade na aprendizagem, piora o desempenho escolar, baixa autoestima e o ciclo mantém-se. Muita hiperatividade, muita falta de concentração tem a ver com o consumo de bebidas alcoólicas, escondidas ou em público. E quando falamos de promotor de doença, então, pelo mal, é a cereja no topo do bolo. Porquê?
Porque 2,5 milhões de mortes por ano estão diretamente causadas pelo uso do álcool. Já o disse, mas é uma afirmação que vem na sequência do cancro ser uma das principais causas de morte em todo o mundo. O álcool, promotor do cancro. Deixem-me mostrar-vos alguns artigos documentados. Este artigo está documentado. É uma realidade infeliz o facto do álcool causar cancro. De facto, o álcool é responsável por aproximadamente 1 em cada 10 cancros na União Europeia. 1 em cada 10. Consumidores de álcool têm o direito de ser informados desta realidade. Estes consumidores podem substancialmente reduzir o seu risco de cancro bebendo menos e menos vezes. Um outro estudo independente da Escola de Boston diz que por cada bebida comum diária parece haver um aumento de 11% de risco de cancro da mama após a menopausa. Um estudo envolvendo mais de 320 mil mulheres sugere que 2 ou mais bebidas por dia aumenta em quanto? 41% a probabilidade de desenvolver cancro da mama. É um número assustador. E um outro estudo, para nós homens não nos ficarmos a rir, o consumo de álcool está associado a um risco superior de cancro da próstata. De acordo com os resultados do estudo, é a Escola de Urologia que publica este estudo, de acordo com os resultados do estudo, aqueles que bebem mais de 7 bebidas por semana têm 21% mais possibilidades de terem cancro da próstata e 34% de terem cancro da próstata de alto risco. Evitar 30% dos cancros só pelo facto de deixarmos de consumir álcool, acho que devia ser um princípio de saúde pública a ser publicado e incentivado. Não é. A mensagem que nos chega é, de forma moderada, até faz bem à saúde. É realmente bom para o coração o álcool? O que os médicos dizem é que sim. E eu tenho que assumir que é verdade. E isto parte de um princípio errado. Estes dois médicos, o Dr. Rankin e o Dr. Ashley, entre 1950 e 1985, fizeram um estudo, eles são americanos, fizeram um estudo em que comparavam o problema das doenças cardiovasculares nos Estados Unidos e mais 24 países da Comunidade Europeia. E, ao desenvolverem o estudo, verificaram que os hábitos de ingerir bebidas alcoólicas nos Estados Unidos e na maior parte dos países da Comunidade Europeia subiu astronomicamente, de valores na casa dos 37%, 52%, até 72%. Mas na França não. Porque a França, naqueles anos, estava a desenvolver campanhas muito agressivas contra o consumo do álcool. E aquilo que se verificou nos anos em que os portugueses emigravam para a França, levando a mensagem de que o álcool era bom e alimentava 1 milhão de portugueses, não era? Em França havia uma luta dura contra o consumo do álcool. E eles tiveram resultados muito bons. E a França passou do primeiro país de consumo de álcool para metade da tabela. Tiveram uma redução drástica no consumo do álcool. Então a leitura que foi feita foi assim. Se os franceses têm menos doenças cardiovasculares, isso deve-se ao facto de eles estarem a consumir de uma forma mais moderada o álcool. E ninguém, na altura, estudou mais nenhuma variável. Com o tempo, e com esta interrogação, como é que é possível? Com o tempo, verificou-se que os franceses consumiam mais manteiga, mais gordura de banha, mais tocinho, tinham tanta obesidade como os outros, tinham hipertensão também. Então a pergunta agudizou-se. Como é que é possível que eles tenham menos doenças cardiovasculares? Isto constituiu aquilo que se chamava o paradoxo francês. Não podia ser do álcool, porque o vinho branco não provocava estas reações. A cerveja não provocava estes efeitos. Só com o vinho tinto. Então o segredo está no pigmento do vinho tinto, o resveratrol. O que ninguém dizia é que, por exemplo, as azedas, conhecem as azedas, aquela flor, que nós gostamos de fazer isso, tem 200 vezes mais resveratrol do que tem o vinho.
E no Brasil estão a começar a produzir azedas para vender por causa do resveratrol. Há sempre gente à procura de oportunidades e janelas de negócio. Mas o segredo não estava no resveratrol, devo dizer. Veio-se a descobrir que o problema dos franceses estava relacionado com outra coisa, que não era um não problema. É que eles consumiam menos laticínios, comiam mais fruta e comiam mais verduras. Quando se estudaram todos os vieses possíveis, verificou-se que realmente o segredo estava em que a gordura animal associada aos laticínios é a principal responsável pelo risco cardiovascular. E passa-se de uma meia-verdade, nem meia-verdade, de uma pequenina verdade para uma lei, que hoje ainda vigora e ignora-se totalmente a questão dos laticínios, a importância das verduras e a importância das frutas. Espero ter explicado o paradoxo francês, porque as intervenções provadas e seguras para prevenir doenças cardíacas estão provadas que têm a ver com o exercício e uma alimentação saudável. Ponto final. Não com o consumo de vinho. Quando este paradigma aparece a dizer o álcool de forma moderada faz bem à saúde, é uma mentira. E é uma mentira clamorosa. Hoje em dia, a OMS, com uma afirmação de 2007, que está escrita, é um documento, do ponto de vista da saúde pública e clínico, não existe benefício em promover o consumo de álcool como uma estratégia preventiva. Isto está escrito, é um documento oficial. E há uma diretiva europeia, de 1 de janeiro de 2007, que diz claramente nenhuma bebida que tenha mais de 1% de álcool seja anunciada com o argumento de ser benéfica para a saúde. Vêm aparecer nas televisões? Vêm falar-se disto? Nenhuma bebida com 1% de álcool, a cerveja tem 6%, nenhuma delas é benéfica. O vinho tem 10%, 9%, 11%. Nenhuma. Esta é que é verdade. Quando olhamos para coisas como esta, o consumo superior a 3 bebidas é um risco, abaixo de 3 bebidas não apresenta elevado risco de saúde, isto é mentira. Não se sabe qual é a dose ou o limite seguro para a ingestão de bebidas alcoólicas. O ideal é não as consumir. O álcool não faz bem a ninguém. O resveratrol, nós podemos encontrá-lo no sumo de uva. Dependência do álcool, eu devo-vos dizer que é uma das piores dependências. O alcoolismo é a maior das toxicodependências dos portugueses, com um valor estimado de quase 2 milhões de consumidores excessivos, com graves repercussões na saúde física, psíquica, social, intelectual e emocional do indivíduo e das suas famílias. E com reflexos negativos. Sabemos isto. Mata 5 vezes mais pessoas, causa mais doenças, desperdiça mais dinheiro, destrói mais famílias do que todas as outras drogas juntas. As campanhas são feitas contra as drogas, mas não a droga certa. Devo-vos dizer que a droga mais perigosa do planeta é realmente o álcool. Particularmente por isto. Eu não gosto desta palavra. Explico-vos porquê. A palavra moderação é muitas vezes confundida com a palavra temperança, com a palavra equilíbrio. Oscar Wilde tem esta afirmação. A moderação é uma coisa fatal. Nada tem mais sucesso do que o excesso. É que as pessoas que bebem de uma forma moderada facilmente podem chegar ao excesso. E quando falamos em temperança, nós falamos em equilíbrio. E não há nada mais de errado do que confundir temperança com equilíbrio. Porque temperança, apesar do símbolo da temperança ser uma balança, mas está lá para medir o que é certo e o que é errado, e não para medir o meio termo. Porque o meio termo, a moderação, cria zonas cinzentas. Pode-se beber um bocadinho, pode-se abusar um bocadinho, pode-se fazer um bocadinho, porque o que é importante é ser equilibrado, até na alimentação.
podemos comer um bocadinho disto, podemos comer um bocadinho daquele outro, tudo de forma moderada. Quando realmente a palavra temperança, que é confundida com moderação e com equilíbrio, no original, que é esta a palavra, que eu me recuso a ler para não ofender os nossos amigos gregos, esta palavra significa domínio próprio. Também está traduzido como temperança, também está traduzido como equilíbrio. Mas o grande relevo da palavra é o domínio próprio, para sabermos escolher aquilo que é certo e aquilo que é errado. Uma pessoa que é temperante é uma pessoa que sabe o que é certo e o que é errado. E que escolhe o certo ou o errado conforme entende que é o melhor para ele. Ponto final. Para ele é temperante escolher o errado, ok, aceitamos. Mas temperança significa ter a capacidade de escolher o que é certo e o que é errado. A palavra moderação é uma palavra perigosa. Porque quando nós falamos nos tipos de drogas, sabem que há drogas legais. E eu interrogo-me. O tabaco, o álcool, os comprimidos sedativos e hipnóticos, as drogas sociais que conseguimos comprar nas smart shops e depois as drogas ilegais, que são aquelas que as pessoas todas falam. Mas eu não me preocupo nada com isto. O que me preocupa realmente é quando este senhor fez este anúncio, foram precisos mais de 50 anos até aparecer o anúncio a dizer o contrário, feito exatamente pela mesma pessoa. O homem que promovia o tabaco é exatamente a mesma pessoa que foi morrer de cancro do pulmão 50 anos mais tarde num sofrimento terrível. E aceitou ser fotografado outra vez. Com esta frase a dizer, não te deixes enganar, o tabaco mata. No meio destas coisas todas, eu vou falar muito pouco sobre o tabaco. Vou ser muito rápido, mas sinto a obrigação de vos ler isto. 192 países participaram durante 4 anos, imaginem, 4 anos, porque foram precisos 50 anos para as pessoas decidirem que realmente o tabaco é prejudicial. Depois, mais 4 anos a discutirem, e este tratado em 2003 foi concluído e foi assinado e ficou conhecido como a Convenção Quadro para o Controlo do Tabaco. 168 países assinaram a Convenção, alguns ainda ficaram com dúvidas. 168 assinaram. E após 40 ratificações, entrou em 27 de fevereiro de 2005 em ação este tratado, que regulava uma série de coisas. Queriam diminuir o número de pessoas que iniciavam o hábito, e isto era para diminuir a mortalidade na segunda metade do século XXI, e ela aumentou. Queriam aumentar o número de pessoas que deixam de fumar, diminuição da mortalidade, também aumentou. Se metade dos fumadores deixarem de fumar nos próximos 20 anos, vão-se evitar 400 milhões de mortes. Portanto, os planos eram bonitos. As pessoas sabiam qual era a realidade que tinham pela frente. Fazem um tratado, dizem para se pôr em execução. E agora espantem-se que, devido à dificuldade que os assuntos de defesa da saúde pública têm tido de ocupar espaço na imprensa, várias entidades ligadas à Comunidade Europeia e da Organização Mundial de Saúde estão a pressionar o nosso governo português para que as alterações à lei possam, 2007, foi aprovado e foi aceito, portanto, possam proporcionar uma boa lei de proteção da saúde e, de acordo com os compromissos internacionais assumidos por Portugal, proporcionando espaços 100% livres de tabaco de imediato. E um grupo de ONGs nos quais nós estamos representados, a Associação Internacional de Temperança está representada, 27 de abril de 2015, é recentíssimo, é? O governo português anunciou uma nova legislação de proteção ao fumo de tabaco que mantém exceções e adiciona um atraso de execução de 5 anos. Mais 5 anos para tomarmos decisões a propósito de tabaco. Porquê que eu ponho isto? Só para vos alertar para uma coisa que é a realidade. Estamos a falar do tabaco, já lá vão 70 anos e continuamos a atrasar medidas que proíbam, ou que limitem, ou que despertem, ou que façam isso. Imaginem a guerra que vai ser quando alguém acordar para as questões do álcool. Porque há muita gente a trabalhar nessa área já, mas não se ouve nada. O tabaco é um veneno mortal, mata 6 milhões de pessoas, 1.000 milhões a fumarem. É realmente a principal causa de cancro evitável. 80% dos fumadores gastam dinheiro quando precisavam dele para outras coisas.
são pessoas em dificuldade. Quando se pretendia reduzir o consumo do tabaco, ele está a aumentar globalmente. Morre uma pessoa por causa do tabaco de 6 em 6 segundos. Metade dos utilizadores atuais vão ter problemas com o cancro. O tabaco mata progressivamente, não é só o facto de matar, vai reduzir a qualidade de vida das pessoas. Mata não só o utilizador, mas aqueles que fumam o fumo que os outros fumam. Mais de 4.000 produtos químicos na composição do cigarro. 30 deles pertencem ao grupo A das substâncias promotoras ou causadoras do cancro. Escolham no menu: morte num sofrimento grande, se o cancro for do pulmão, por exemplo. Quando se pergunta às pessoas que fumam, 85% deles declaram que têm uma baixa motivação para deixar de fumar. 15% dos homens experimentam drogas ao longo da vida, 4,5% das mulheres também. É que este é o problema do tabaco. É que é uma droga de passagem. E como droga de passagem, associa a ele o consumo de outras também. Café, que faz aquilo de café? É que há um estudo neste momento que diz que graças a estes componentes, algumas substâncias realmente aromáticas que estão na presença que estão no café, são responsáveis pela redução do cancro. Numa percentagem de 3% em relação aos que não consomem café. E este é um estudo sério. Reduz realmente o cancro o consumir 125 mililitros de café. Esqueceram-se foi dizer uma coisa. É que nesta contabilidade não estão os hidrocarbonetos heterocíclicos, que são causadores só por si, porque isto é grão torrado. E grão torrado, no fim de contas, o café é água suja, não é? É água feita passar através de um pó. Estão lá os hidrocarbonetos heterocíclicos e ninguém fala neles. E mais, este estudo que é feito, um estudo nos Estados Unidos que envolve vários milhares de mulheres que são enfermeiras, o risco de glaucoma é muito mais elevado nas pessoas que consomem café. Pessoas que tomam café não devem tomar paracetamol nem ferro. Paracetamol, vulgo Benuron, Panasorb, Chamadol, Dafalgan, eu lamento não dizer os nomes todos. Quando se toma café não se pode tomar estas coisas, nem ferro, nem paracetamol. São tóxicos, altamente tóxicos para o fígado. Na gravidez, sabem que o café permanece no feto 10 vezes mais tempo do que na mãe. Permanece. Lembram-se da programação metabólica? Da importância dos hábitos da mãe em relação ao seu filhote? Alterações do sono, problemas gastrointestinais, a dependência, o aumento da diurese. Bom, uma dependência físico-psíquica é aquilo que é uma adição. E o dicionário diz que uma forma de estar e uma forma de vida na qual os nossos desejos se tornam comprometidos e as nossas energias escravas de um determinado ambiente, coisas ou pessoas, alerta-nos nesta definição daquilo que é uma dependência, uma adição, para uma palavra, que é esta palavra comprometidos. No original, a palavra comprometidos são attachments, quer dizer vínculos, coisas às quais nos agarramos. E quando nós falamos hoje de tabaco, de álcool, de café, drogas em geral, nós ignoramos muitas vezes coisas tão simples como o jogo, como a pornografia, como as redes sociais, o jogo e a gula. E quando falamos de dependências, nós não podemos esquecer o excesso de trabalho, os workahólicos, a carreira, o culto da imagem, a preocupação excessiva, uma vez mais a pornografia, a gula, o síndrome do Messias. Sabem o que é? Aquelas pessoas que acham que quando morrerem o mundo acaba. Aquelas que no trabalho acham que são insubstituíveis. Redes sociais, pulsão pelos doces, a visão antecipatória, o jogo. São dezenas de dependências que nos prendem. Não é só o álcool e o tabaco. Falei mais do álcool, porque o álcool é a pior das drogas. Mas neste momento, se ontem estiveram atentos, 2030, a segunda principal, ou a principal, causa
de doenças incapacitantes. Qual vai ser? A depressão. E muitas coisas destas estão por trás. Quando falarmos de equilíbrio, há uma frase de um autor que está candidato para os 10, é a primeira vez que um escritor português é escolhido para esse prémio, Miyakoto. Ele diz: de que vale ter voz se só quando não falo é que me entendem? De que vale acordar se o que vivo é menos do que aquilo que eu sonhei? Eu ando há anos a falar sobre tabaco, ando há anos a falar sobre álcool, ando há anos a falar sobre café. E devo-vos dizer que sou muito pouco ouvido. De que vale falar se as pessoas não querem ouvir? Quando falamos de dependências, e estamos à espera, ou estavam à espera que eu esta noite viesse falar de milagres, como nos libertarmos da dependência, eu lembro-me desta frase que está neste livro, O Colapso: tudo o que fazemos ou deixamos que nos façam tem consequências físicas. E isso compete-nos a nós resolver. É a cada um que compete resolver nas escolhas que fazem, sabendo que fomos criados para algo melhor. Fomos criados para uma vida em plenitude, com saúde e bem-estar físico, intelectual e moral. Um poder exterior a nós mesmos é aquele que nos pode capacitar a fazer as escolhas certas no momento em que temos que ser temperantes. Saber o que é certo e o que é errado. Porque nós podemos todas as coisas naquilo que nos fortalece. Mas não veio sobre vós tentação senão humana. Fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. É uma questão de valores, é uma questão de coisas em que acreditamos. Não estamos sozinhos nas nossas lutas. Ele fortalece a nossa capacidade de fazermos escolhas sábias. E o que é que eu entendo por escolhas sábias? E a minha resposta para aquilo que nos pode ajudar a libertar das dependências está neste slide, praticamente. Se nós não formos capazes de passar valores como pais, como educadores, quando postamos coisas na Facebook, não se esqueçam, quando postamos coisas, temos uma memória coletiva a preservar. Quando postamos coisas no Facebook, nós temos uma memória, uma responsabilidade coletiva educativa. Hábitos saudáveis para uma vida melhor passam por abraços. Nós não estamos habituados a trocar abraços. E cada vez mais, eu vi há pouco tempo um videoclipe em que estão 4 ou 5 jovens à volta de uma mesa, todos com os seus telemóveis. E a determinada altura há um que se levanta para ir à casa de banho e manda pelo telemóvel a mensagem ao outro para levantar as pernas. O outro recolhe as pernas, ele passa e ele já pode esticar. As pessoas não comunicam, as pessoas não falam cada vez. Estão viradas para os seus gadgets, para os seus devices, para as suas devices, para essas coisas. Nós perdemos a capacidade dos abraços, do toque. É um hábito saudável o exercício físico, desde bebê. A alimentação é um segredo, a boa alimentação. A boa música, como falámos ontem. A amizade. Os relacionamentos que vamos falar amanhã. E, particularmente, aquilo que nós lemos e a oração. Com estes remédios, dificilmente alguém se tornará dependente de alguma coisa que seja prejudicial. Ele dá-nos forças. Para os que não veem as imagens, estamos a falar de Cristo, dá-nos força se nele confiarmos. Porque é nele que está a minha esperança. Se estás a viver na escuridão, parece que o dia nunca vai chegar. Se o teu passado faz a lágrima rolar, não
esqueças, Deus está a te amparar. Se a vida já não faz sentido algum, se amigos se afastaram sem dizer adeus, se alguém te fez chorar, se estás em provação, não esqueças, Deus não vai te abandonar. Deus quer te abençoar, tirar a tua dor, oferecer-te a paz, fazer-te feliz. Deus quer te abraçar, trazer libertação. Confia, Ele vai agir, segura em suas mãos. Se o sofrimento ronda o teu viver, quem sabe a esperança já se foi. Amigo, existe um Deus que quer cuidar de ti, que limpa as feridas do viver. Só Cristo traz consolo na aflição, só Ele é abrigo em meio ao temporal. Em Cristo há poder, vitória sobre o mal, descanso em seus braços acharás. Deus quer te abençoar, tirar a tua dor, oferecer-te a paz, fazer-te feliz. Deus quer te abraçar, trazer libertação. Confia, Ele vai agir, segura em suas mãos. Confia, Ele vai agir, segura em suas mãos. Quero orar convosco. Bom Pai, ajuda-nos a ter coragem de segurar na Tua mão e ajuda-nos a ter a coragem para tomar a decisão certa, certos de que o Teu abraço não faltará, certos que a Tua força não faltará. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Bem, temos aprendido coisas fantásticas. Primeiro aprendemos que fomos criados como uma máquina fantástica, algo pronto para apresentar resultados espetaculares. Quem é que é capaz de, com aquilo que aprendemos hoje, destruir esta máquina, atrasar os nossos resultados e deixar-nos num nível intermédio, quando na verdade podemos ser super atletas e viver em abundância? Neste momento, eu represento hábitos saudáveis. E eu, como um hábito saudável, posso quebrar estas correntes.
eu, como um hábito saudável, posso abrir este cadeado e posso sim quebrar estas correntes que nos prendem a maus hábitos que vão destruir certamente a nossa vida. Cada um de nós tem o poder de escolha de bons hábitos e de maus hábitos. E esse poder está na vossa mão. E com isto, gostaria de perguntar quem é que gostou do tema de hoje. Eu também gostei muito, mas gostava mais se a Joana não tivesse a ocupar o meu espaço. Podes chegar-te para aí? Que chato. Não, esse é o teu espaço, este é o meu, é por causa das câmaras. Não, mas disseram que era para eu estar mais aqui. Joana, por As favor. pessoas. Acho que estás a precisar de aprender a lidar com senhoras ou a lidar simplesmente comigo. Amanhã, certamente que ele irá estar comprometido em estar amanhã aqui para falar e aprender sobre relacionamentos saudáveis. Vamos ver. Acho que está a precisar. Creio que cada um de nós também precisará, certamente. Eu também tenho o meu feitio. Daí que, certamente, amanhã vamos aprender a lidar com situações do dia-a-dia e permitindo assim que tenhamos relacionamentos mais saudáveis, mais bonitos, com mais amor. Este é o desafio que vos lanço. Amanhã é quarta-feira. É o dia para aprendermos algo especial que poderá mudar as nossas vidas. Boa noite a todos e gostaria de pedir que sejam orientados pelos assistentes de sala, tanto aqui como nas outras salas. Até amanhã. Uma boa noite, até amanhã.